Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje, dia 18 de agosto. Já passamos de meio mês, que impressionante. Eu gostaria de acolher vocês com as palavras do Antigo Testamento da senha de hoje, do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. O Senhor diz: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Compartilho com vocês uma estrofe de um hino que diz assim: uma coisa só importa, uma só, Deus e Senhor. Tudo mais não nos conforta, mas abate e é sem valor. É fútil e vão e de ti nos desvia e impede que achemos real alegria. Porém, se o tesouro real eu achar, em júbilo eterno haverei de exultar. Que nós possamos nessa noite de hoje nos alegrar com esse tesouro real, que é a graça do nosso Deus, esse é o nosso estudo. Que Deus nos abençoe, nos oriente e nos inspire nessa noite de hoje. Amém. Nós, semana passada, tivemos então o nosso estudo com o pastor Nelson, né? E na semana anterior nós tivemos o estudo dirigido lindamente pelo Tarcísio sobre o exílio. Nos fez refletir muito sobre as dores, sobre os desafios daquele povo que foi retirado da sua terra. Tarcísio trouxe alguns elementos interessantes também, como o fato de que algumas pessoas enriqueceram no exílio e que, por causa de tudo aquilo que tiveram, adquiriram e construíram lá, para algumas foi até difícil voltar depois para casa. Então a gente vai hoje, a partir disso, dessas pessoas que estavam no exílio e que voltaram para casa, como foi um pouco esse processo, e também olhar para aquelas pessoas que ficaram e que daí de repente agora tem também a sua vida totalmente transformada. E a gente vai olhar para um profeta que tem uma atuação bem importante naquele contexto. Então, os livros que vão nos guiar hoje à noite são basicamente Esdras. A gente vai deixar as reformas de Esdras e Neemias para um próximo momento, porque eu achei que ia ficar muito grande, eu achei que seria legal a gente trabalhar um pouco sobre, dar uma olhada nos profetas também que atuaram nesse período. A gente tem Ageu, Zacarias e Malaquias, então a gente vai olhar para eles um pouco e de forma bem especial para o profeta Malaquias. Vamos abrir, eu acho que não deve ter dado tempo para vocês lerem o texto de preparação, né? Que era Esdras 1. E aí foi erro meu, eu já estou com o estudo preparado desde segunda-feira. E eu só esqueci de avisar vocês. tá tudo preparado, desde segunda eu só esqueci de avisar vocês. Eu até dei uma olhadinha eu até dei uma lida. Talvez se mais alguém leu, talvez a gente tenha. Não, né, Miriam? Eu acho que só a Ana Rosa conseguiu ler. Vamos só dar uma olhada para a gente contextualizar um pouquinho. Alguém tá com texto aí? Não é muito grande, então acho que dá pra... De quê? Esdras 1? Esdras, o capítulo 1. Ele não é muito grande, então acho que... É para ler? Pode ser. Qual é a tua linguagem? Almeida. Tá. Então, para quem tem uma linguagem diferente, pode ou ouvir ou ir comparando. É até onde? Do 1 ao? O capítulo 1.
você não quiser ler parte dele, alguém pode continuar ou pode ler todo o capítulo 1. Tá bom. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós, de todos o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro retirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os judeus por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de pratas de outras espécies e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Esse foi o texto, né, de Esdras. Então, aqui a gente... Obrigada, Ana. Aqui a gente tem uma noção, mais ou menos, do que se passava pela cabeça dessas pessoas. Eu não falei, mas Esdras era um mestre da lei, né? Ele era um religioso, vamos dizer assim. Então, a gente pode já identificar nesse texto alguns elementos, né? Ele vinculando Ciro como alguém despertado, alguém que recebeu o Espírito do Senhor para agir como ele agiu. Só lembrando, em 597, depois 587 a.C., as lideranças foram levadas para o exílio, as lideranças políticas, as lideranças religiosas e as lideranças financeiras, né, do poder econômico de Judá. Foram levadas para a Babilônia e a cidade toda foi destruída, inclusive o templo. E Nabucodonosor, que foi o texto, né, nos lembrou, o exército levou o que tinha de precioso, inclusive do templo. Elementos considerados sagrados, né, para os judeus foram levados por Nabucodonosor
E o Esdras diz que foram usados, inclusive, em templos pagãos, né, da Babilônia. Então, essas lideranças foram instaladas lá e por mais ou menos 100 anos os judeus ficaram cativos e cativas na Babilônia. O que a gente tem então? Quem ficou na terra foram as pessoas pobres, os camponeses, as camponesas, pessoas que trabalhavam na terra, pessoas simples. Ficaram daí soltas, vamos dizer assim, para viver as suas vidas. Sem o templo, sem a necessidade agora de servir no templo, sem fazer sacrifícios no templo, sem pagar tributos no templo, né? A sua religiosidade, tem um teólogo católico, do Bongás, e ele fala que a religiosidade dessas pessoas voltou a ser aquela religiosidade das tribos, que era vinculada às casas, aos altares mais próximos da tribo, muito próxima daquela religiosidade que existia antes de Salomão construir um templo. E ele até coloca uma observação interessante, que daí eu, claro, que gostei. Quando a religiosidade sai do templo e volta para casa, as mulheres têm uma presença maior nessa religiosidade, né? Porque o espaço da casa é o espaço em que as mulheres estão presentes e mais atuantes, né? Então tem esse elemento dessa fé que sai do templo, né? E volta para casa sendo uma fé de família de novo. Eu nem acolhi Lavínia, bem-vinda, querida. Desculpa, não te acolhi ainda. Então essas famílias ficaram, né, ali, continuaram suas vidas. E além delas, além daquelas famílias que tiveram, outras famílias foram levadas para lá ou migraram para lá. Gente, 100 anos é muito tempo, né? Imagina, 100 anos é muito tempo. Dá para acontecer muita coisa. E ali, especialmente na região de Judá, que era a região de trânsito de pessoas, né? E então tinha muita gente que acabou ficando, misturando aquele povo todo. Pois bem, o reino da Babilônia estava enfraquecido, e aí vem Ciro. Ciro, ele era persa, e aí a Bíblia de vocês tem um mapa? Seria legal dar uma olhadinha. Se não tiver, eu posso... Oi, Lise, bem-vinda. Começamos há pouco. Senão eu tento mostrar para vocês. Eu aqui tenho o mapa O Retorno do Exílio, é isso? Bacana, eu acho que ele vai dar para aparece Pérsia, Mídia, o Reino Média, o Egito, a região ali. Nippur, Babilônia, Damasco, Jerusalém, Amate, Carquemes, Tiísa. Não, é outro, eu vou ver. Não, mas dá para ter uma noção. É claro, cada Bíblia vai ter o seu... Deixa eu lembrar aqui. Aqui mais ou menos é a Pérsia, né? E aqui é o Egito, só para vocês terem uma dimensão, né? Ciro acabou conquistando todo esse território. Como é que ele conquista a Babilônia de forma muito fácil, porque os imperadores da Babilônia, eles eram sempre vinham sendo muito tiranos, tanto com os súditos agregados quanto seus próprios súditos. Então, quando o Ciro sai da Pérsia, conquista a Média. Lembra do estudo da semana passada com o pastor Nelson? A Média é ali para onde Moisés foi. Né? Então, tá ali naquele canto. Então, ele vem da Pérsia, conquista a Média, e a Babilônia praticamente não apresentou esforço, porque só vem esse aí que está vindo, esse tal de Ciro, ele vai ser o nosso redentor, porque era um povo que estava cansado dos seus líderes tiranos, então ele não encontrou esforço, não encontrou muita resistência, foi fácil conquistar a Babilônia.
E depois dali, então, ele ajudou, o Judá foi muito, Judá foi muito, caminho para o Egito, né? Boa noite, Clênia, bem-vinda. Então, ele está vindo daqui, né? Conquistou todo esse território aqui, Babilônia. Judá está aqui, ó. O Judá é muito estratégico para chegar no Egito, o que ele efetivamente fez um tempo depois. Então, todo esse território fez parte do seu reinado. Bem-vinda, Clênia, bem-vinda, Ieda. E Ciro foi considerado pelo povo de Israel como ungido. Eu acho que Tarcísio falou isso no encontro que a gente estudou sobre o Egito. Se a gente vai ler lá Isaías 45, acho que a gente até leu esse texto, acho que foi esse texto que a gente leu. Aparece Ciro como ungido do Senhor. O Tarcísio falou isso muito bem no encontro com ele, que o povo de Israel que foi levado para a Babilônia entendeu que o que aconteceu foi por vontade de Deus. Então, se foi por vontade de Deus que as lideranças foram levadas, Ciro cumpre a vontade de Deus de ser o seu redentor e levar o povo de volta. Então, em 539, Ciro começa a ocupar esse território da Média, né? Mídia, domina a Babilônia, e em 538 ele promulga um decreto que permite que todas as pessoas que tinham sido levadas cativas para a Babilônia estavam livres para voltar para suas casas, né? Um pouco menos de 100 anos. E aí, a gente leu Esdras 1, né? Vamos dar uma espiadinha ali em Esdras 2? A gente não vai ler o texto, tá? Se além de longo, ele é chato pra caramba. Mas é só pra gente ter uma ideia de como... Não, gente, eu não gosto... Lise riu. É que eu detesto lista. Tudo que tem lista, eu não faz minha cabeça, não. Mas só pra gente dar uma espiadinha. Aqui em Esdras 2, ele fala de todas as famílias que foram levadas de volta com os respectivos números, tá? Então, começa ali. São esses os filhos da província que subiram e que voltaram para suas cidades, né? E aí ele começa. Os filhos de tal, os filhos de tal. Alguns são nomes de pessoas, outros são nomes de cidades, outros são funções. Por exemplo... Vejam lá no versículo 21. Os filhos de Belém, 123, né? Deixa eu ver aqui mais. Outra cidade também que a gente conhece bem. 28. Homens de Betel e Ai. 223. 34. Os filhos de Jericó. Né? Agora o 36, os sacerdotes e filhos de Jedaías, que era sacerdote. No 40, os levitas, e aí tem as quantidades de quantos eram. Levitas tanto é uma tribo, né? Como também é uma função, né? Ser levita. Aí tem os filhos dos porteiros, olha lá no versículo 42. Os filhos dos porteiros, aí tem o nome dos porteiros, né? Dos portões do templo. Aí tem os outros servidores do templo, lá no 43. E assim vão. Aí continua a ser a lista, né? E lá a partir do versículo 65 até o 69, a gente vai ver que são pessoas com posses. Alguém quer ler pra gente? Só pra gente situar. Os versículos 65 ao 69. Só corroborando com o que o Tarcísio tinha trazido no estudo sobre o exílio. Quer ler, Miriam? Sim, então, total de israelitas que votaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200.
cavalos 736, mulas 245, camelos 435, jumentos 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Até aí? 69. Isso. Também vem ao encontro do que a gente lê no primeiro capítulo, né? Que todo mundo deveria colaborar para a construção do templo. E esse é o tema dos próximos capítulos, e é o tema da volta. A necessidade de reconstruir o templo que havia sido destruído. Então, todo mundo deveria participar. O Ciro emitiu um decreto que deveria acontecer, manda ajudar, né? Aqui Esdras coloca isso, os profetas colocam isso. O tema é a reconstrução do templo. Certo, vamos pensar um pouquinho sobre quem é Ciro. O texto bíblico fala, inclusive, chama ele de ungido, né? Tamanha a boa impressão que ele deixou. Primeiro, por liberar todo mundo para voltar para casa, mas ele também tinha algumas... A política exercida por ele era interessante. Era permitido que cada povo conquistado mantivesse o seu idioma. Então, cada povo conquistado poderia falar na sua língua, e isso era respeitado. Havia liberdade de culto. Então, essa política de reconstruam o seu templo, devolvam o que Nabucodonosor levou ilegalmente, né? Para que as pessoas tenham liberdade para exercer a sua fé. E até animou e para que isso acontecesse. Tudo para deixar todo mundo bem tranquilo, né? Pode falar na sua língua, pode ter a sua fé, eu dou maior apoio, vai lá, eu dou maior apoio, viva a sua fé. Por outro lado, pensando em política e poder militar, não havia autonomia, né? Então, os povos dominados não podiam ter exército, por exemplo, próprios, né? Eram impedidos de construir exército para defender-se. Existiam deixa eu olhar aqui minha colinha, como é que é o nome? Satrapias. Não é para lembrar também o nome desse, né? Satrapias. Eram tipo distritos, assim, que não necessariamente estava alinhavado com uma delimitação de um território. Ele fez essa divisão das satrapias, como vamos chamar de distritos, e esses distritos então tinham seus administradores, os seus governadores, e dali se administrava então as questões políticas e militares, reportando diretamente à Pérsia. E através então de Judá, em 525, Ciro chega ao Egito. Então, ele conquistou um grande território. Gente, isso é muito chão, são muitos povos, e eles conseguiram conduzir isso muito bem com essas liberdades, né? Especialmente a questão da liberdade de fé foi para os judeus um elemento muito importante. E aí, para quem voltou, recebe essa tarefa agora e entende como um chamado, como uma missão divina de reconstruir o templo. E interessante, o Cícero também trouxe isso no último encontro sobre exílio. Quem foi levado para a Babilônia eram as lideranças, né? Especialmente as lideranças religiosas foram todas levadas e precisavam
dar um sentido para aquilo que estava acontecendo. E qual foi o sentido que deram? É para o nosso bem. A gente precisa ser purificado do que está acontecendo por lá. Então Deus nos trouxe para cá e agora nós voltamos purificados com essa função de recomeçar a nossa vida aqui agora de um jeito diferente, purificados. E quem foi para a Babilônia foi purificado, o que acontece com aqueles que ficaram? Estavam impuros, né? Aí quem é que estava purificado? Só as lideranças, de novo, as lideranças políticas, religiosas, quem tinha grana. O povo estava impuro. O povo que ficou para trás, que ficou continuando trabalhando na terra, que ficou nos campos, né? Esse povo continuou dentro na cabeça de quem voltou do exílio, estava impuro. E essas pessoas são chamadas também para ajudar agora na construção do templo. Aí eu quero que vocês deem uma olhada comigo lá no capítulo 4. Ali no capítulo 3, se vocês forem ler, a gente está em Esdras. Eu não sei se eu falei para Clênia e acho que a Eda, não sei se a Eda voltou. A gente está em Esdras, tá? Ali no capítulo 3, a gente vai ver que essa história de construir o templo não estava sendo tão fácil, não. E que eles não estavam conseguindo, o máximo que conseguiram nesse primeiro momento foi erguer um altar. Mas vamos lá para o capítulo 4, os versículos 1 a 3. Se alguém puder ler para a gente. Os versículos 1 a 3 do capítulo 4 de Esdras. Então eu leio. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Até onde? É o 3. Porém, Zorobabel, Josué e outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos de vocês, que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Aqui a gente tem o povo da Samaria, lembram? Né? Lá do Reino do Norte, que ficou e disse: olha, a gente quer fazer parceria com vocês nessa história. E ele disse: não, a gente não precisa da ajuda de vocês, não. Tipo, a gente não quer se misturar com vocês, não, né? E aí a gente vai fazer. A gente não precisa da ajuda de vocês. Por outro lado, o povo pobre também não estava dando conta de fazer. Então, quem estava tentando fazer essa empreitada estava encontrando muitas dificuldades e também, ao mesmo tempo, não queria se misturar, né? E aí, nesse processo, a gente encontra a atuação dos profetas. Aí são três profetas, basicamente, que atuaram nesse período, né? Eu falei Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos lá para os profetas, gente? Vamos dar uma espiadinha em Ageu. A gente não vai ler, porque eu quero que a gente tenha uma oportunidade depois de conversar. Mas a gente vai dar uma espiada para ir se familiarizando. Eles estão na sequência, viu? Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles estão lá no finalzinho do Antigo Testamento. São os últimos 3 livros. E eles fazem parte do grupo dos profetas menores. A gente não costuma
olhar, ler eles muito, porque os seus textos são bem específicos, né, para aquela realidade, para aquele momento. Então, vocês vão ver, por exemplo, que Ageu, são 2 capítulos só, né? Quem sabe depois, antes de dormir ainda, vocês podem dar uma espiadinha. Ageu, ele fala, olha para o título do primeiro capítulo, Ageu exorta o povo a reedificar o templo, né? Então, o foco do profeta Ageu é animar, é motivar, é dizer para quem tinha dinheiro, vamos lá, pessoal, coloca a mão no bolso, na hora da gente construir o templo. Né? Quantas vezes você já não fez isso, Miriam, na vida? Vamos lá, né? A igreja está precisando, vamos ofertar, vamos lá, né? Para isso, para aquilo, para aquele outro. E aí, Ageu, como profeta, a tarefa do profeta é sempre de denúncia e anúncio, né? Ele denuncia, olha, vocês estão vivendo infidelidade, vamos ser fiéis ao nosso Deus, vamos ofertar para a construção do templo, né? Zacarias, vamos já pular uma página, a gente já chega no profeta Zacarias. Zacarias, ele vai um pouco além, ele já faz tem uma visão, já faz uma profecia de que Zorobabel e Josias seriam soberanos. Esse nome já apareceu, né? Agora há pouco, na leitura. O que era Zorobabel? Zorobabel era ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro do trono de Davi. Então, ele era o monarca por herança, né? Quando foi levado para a Babilônia, ele perdeu o título, mas não na memória do povo. As pessoas continuaram observando, porque a linhagem de Davi era uma linhagem forte no Reino do Sul. Zorobabel era o rei por herança da linhagem de Davi, e Josias era o sacerdote. Zacarias, nas suas visões, né? Vamos ver que ele tem várias visões. Nas suas visões, as visões de Zacarias são messiânicas, quer dizer, ele já prevê que coisas vão acontecer. Ali no capítulo 4, por exemplo, né, ele traz Zorobabel, né, como aquele que será campina. Então, ele vincula com elementos da fé do povo esse levante do povo judeu. Zorobabel voltando ao trono, né, como descendente de Davi, e especialmente daí Josias. Josias antes de eu falar sobre Josias, não sei se vocês vão lembrar quem estava no estudo que a gente falou sobre Salomão. Eu disse que Salomão teve uma sacada bem interessante, que foi transformar os sacerdotes em funcionários públicos. Não sei se vocês lembram disso, né? Ele transformou os funcionários do templo e os sacerdotes, inclusive, né, as lideranças da fé, em funcionários públicos. Depois que os religiosos voltaram do exílio, eles porque não tinha monarquia, não tinha liderança política local, então eles se separaram do templo, eles já não eram mais funcionário público. E eles começaram a se organizar no templo, e com todo esse foco, imagina, todo esse foco na construção do templo, eles começaram uma organização própria, e Josias inaugura algo que a gente conhece do Novo Testamento, que é a função de sumo sacerdote, que era o sacerdote dos sacerdotes. E ele passou também a ser por linhagem. O filho do sumo sacerdote vai ser o sumo sacerdote. Então tem um caráter interessante aqui também, né? O sumo sacerdote vai passando. Então, o primeiro sumo sacerdote da história dos sumos sacerdotes acontece nesse período pós-exílico, quando o templo ganha essa força dentro da organização política, né, inclusive religiosa
de Israel. E a gente vai voltar também mais tarde, quando a gente falar sobre as reformas, isso vai voltar também. E aí eu quero ir para um livro que eu quero, que na sequência vamos dar uma olhada em Malaquias, que eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouquinho. Malaquias, o nome significa mensageiro de Deus. É engraçado, né? Porque o profeta é o mensageiro de Deus. Ele é a voz de Deus, né? Eu não sei se era o nome dele mesmo ou se é o nome que daí ele usou para a sua função. Era comum que os profetas mudassem de nome, mudam os seus, tem lá, acho que Amós e Oséias mudam até o nome da esposa, e dão nomes dos filhos, tudo com mensagens religiosas. Malaquias atuou por volta do ano 516, então um bom tempo depois da volta, né? 20 anos depois da volta. Ele estava atuando na mesma época que Ageu e Zacarias. A gente lê os três num blocão, assim, né, daquele período. E a atuação dele é importante também, por isso eu acho que é interessante a gente olhar ele com um pouco mais de atenção. A atuação dele é bem importante para pensar e entender o que embasou as reformas de Esdras e Neemias. Reformas são bem importantes para a gente entender como o judaísmo se constituiu a partir desse momento, se moldou. Né? A forma da vida religiosa e política mudou depois dessas reformas. E Malaquias, o profeta Malaquias teve um papel bem importante disso. Então, o templo já estava construído, não sei se totalmente ou não, e as celebrações começam a acontecer no templo. E Malaquias tem uma fala muito, muito contundente, a gente vai olhar para alguns textos. E só antecipando, ele fala de um jeito, isso vai ajudar a gente a entender quando a gente for ler. Primeiro ele traz uma repreensão de Deus. Na sequência ele traz a resposta dos seus interlocutores, né, ou o que ele imagina que seria a resposta. E aí, muitas vezes ele é irônico na forma como ele apresenta essa resposta. E na sequência ele dá a tréplica de Deus. E na tréplica de Deus a repreensão ainda é maior. As pessoas que ouviam Malaquias, elas estavam cansadas, esperando as promessas que Ageu e Zacarias tinham feito, diante de uma fé dos sacerdotes que era um tanto relapsa, e ainda havia crise econômica, né? De repente vem esse novo líder, o povo está de volta, bagunçou tudo. Imagina a reviravolta, estava tudo diferente. Quem não estava mais na Babilônia, teve que refazer seus negócios agora de novo em Israel. O povo que estava em Israel teve, né, mudança na questão dos tributos, e enfim, era um povo em crise. Lá no capítulo 1, no versículo 2, a gente lê, eu estou aqui na minha versão Almeida. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que tens nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Né? Em que tem nos amado? É um povo que parece que está cansado. A gente tu fica dizendo pra gente que tu nos amas, mas cadê? A gente não está sentindo isso. E ainda assim ele afirma, é o Deus que ama, é o Deus de Jacó. Lembrando que a fé de vocês não começa agora. A fé de vocês não começa com a volta da Babilônia. A fé de vocês é a fé do mesmo Deus de Jacó. Vamos lá, vamos começar. Capítulo 2, o versículo 11. Ele tem uma repreensão aqui bem específica.
capítulo 2, o versículo 11. Alguém lê? Do Malaquias? Isso, só o versículo 11 do capítulo 2. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras. Ah, não, perdão. O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Ele tem uma denúncia bem concreta aqui, né? Casamentos com outras pessoas. Quer dizer, os homens, ao invés de estarem casando com mulheres da sua mesma fé, estão casando com mulheres estrangeiras e aí acabam casando com seus deuses também, né? Não era só um casamento de julgo desigual, mas também era um casamento que trazia consigo a fé dessa mulher. Quer dizer, você está trazendo para dentro da sua casa uma outra fé que não é tua e, como consequência, se alguém da tua família está adorando outro Deus, você também está adorando. Então, ele está fazendo uma pregação bem clara contra as pessoas que não observavam a fidelidade a Deus, na sua pureza, né? Hoje a gente tem um pouco mais de tranquilidade para tratar essas temáticas, né? Assim, acho que não em todas as igrejas. A Tainá não tá aqui. Algumas igrejas que mantêm isso ainda hoje, né? Que não pode casar com gente de fora. Deu sorte, né, Tarcísio? Encontrou uma namorada da igreja? Não, não. Tem isso, né? Tem algumas igrejas que tem isso ainda, que não pode casar com gente de fora. Miriam trouxe, acho que foi na semana passada, né? Que casou com um católico. E não atrapalhou em nada o café, né, Miriam? A gente tem... Clênio também é casado com alguém que não é da nossa igreja, né? A gente tem uma leveza um pouco maior com relação a isso nos nossos tempos hoje, né? Mas para eles isso era algo muito, muito grave. Quando você casa com alguém que não é da sua igreja, você está trazendo a infidelidade a Deus para dentro da tua casa. Então o profeta está dizendo, parem com isso. Parem com isso. Não há muita liberdade para discussão aqui, não. Vamos ver mais um? Vai nessa mesma linha, assim, os versículos 14 a 16. Alguém pode abrir aí e ler. Qual é o capítulo? Do capítulo 2, os versículos 14 a 16. Tá. Mesmo assim, perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. Pois eu odeio o divórcio, também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Opa, aqui também, né? Infidelidade conjugal, agora, e divórcio. Alguma coisa estava acontecendo por lá. O profeta está muito preocupado com as relações familiares, né? Infidelidade conjugal e divórcio. Bom, parece alguém. Vocês lembram de alguma coisa? Pensam em alguma coisa quando vocês ouvem isso? Os 10 mandamentos. Especificamente. Agora, qual deles eu não me lembro.
Alguém... Ironicamente, eu me lembro, acho que é Neemias mandando o povo se separar. Como? Tô dizendo assim, ironicamente, o que me veio aqui à memória foi Neemias mandando o povo se separar. Acho que é ele que faz isso. Quer falar mais sobre isso? Não, eu nem sei o que pensar. É interessante, né, que ele traz dois elementos bem da vida das pessoas, das suas relações familiares, né? Aqui nesse. Boa parte do capítulo, metade do capítulo é para falar sobre as relações conjugais e de como elas afetam a relação com Deus, né? Seja dessa infidelidade que vem para casa, ou seja da infidelidade que sai da casa, né? E o tema da fidelidade sempre muito forte, sempre muito presente na vida desse povo. Então, é um tema também, essa questão da fidelidade é um tema bem forte nesse profeta. Essas relações, né, que fogem ao parâmetro do esperado, elas vão ser depois base para reformas que vão doer na vida das pessoas, assim, pelo seu rigor. Então, tá acontecendo isso, tá acontecendo casamentos com pessoas de outras fés que estão levando homens à infidelidade diante de Deus, tá acontecendo infidelidade nos relacionamentos, tá acontecendo muitos divórcios. Então, a lei, qual é a lógica? A lei aqui precisa ser repensada e ela precisa ser mais rígida com relação a essas questões. E aí as leis vão se tornar mais rígidas para reagir ao que vinha acontecendo, né? Então, o profeta Malaquias ele está reagindo a uma situação que estava acontecendo e abrindo espaço para, né, para as reformas que vão vir depois, que vão trazer um rigor da lei mais forte. E aí tem, sem interromper a discussão, quem sabe a gente lê os outros. Acho que tem mais 2 textos que eu separei para a gente ler e depois a gente abre para mais conversa. Eu acho eles são usados, devem ser usados por igrejas neopentecostais para pedir dízimo. Vamos lá, vamos voltar lá para o capítulo 1. Não só neopentecostais, viu? Só uma ressalva. Não? Eu não sei. Não só neopentecostais. A gente vai fazer essa comparação depois. O que ele está falando, né, de como é que a gente entende, acho que vai ser legal. Vamos entendendo nesse nosso foco, assim, de entender o texto no seu contexto, né? No capítulo 1, os versículos 6 a 14. Que é um texto um pouco mais longo. Capítulo 1, versículos 6 a 14. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Até o 14. Já foi? Foi. Vamos já ler o outro, o capítulo 3, os versículos 6 a 10. É capítulo 3, 6 a 10? Isso. Peraí. Deixa eu ver aqui. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois destruídos.
Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim, e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Já imaginei a prédica de domingo. Você tem, só para lembrar, né? A gente tem um povo que se entende purificado, voltando da Babilônia. E aí volta aos seus cultos, às suas celebrações no templo, depois de tanto tempo. E aí ele diz, mas vocês estão me roubando, né? Ele está aqui falando em nome de Deus, vocês estão me roubando. Vocês não estão... Qual era a regra do sacrifício? O sacrifício, quanto mais puro era o animal sacrificado, maior era a alegria de Deus diante do sacrifício. Então, e só para a gente entender o que ele ali no capítulo 1, que ele fala o pão imundo, o animal, como é que é o animal coxo? Ele está falando vocês estão enganando, vocês estão dizendo que estão levando uma coisa, mas no fundo estão levando outra e querem encontrar agrado de Deus. Não há agrado aí, não. E no capítulo 3 é ainda mais duro, né? Vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando, vocês não estão trazendo o dízimo, né? Vocês estão me roubando. Lembrem quem vocês são, né? Não sejam indiferentes. Não sejam indiferentes diante do Deus de Jacó. E ele, de novo, ele retoma retoma a memória, o fato de que ele não é qualquer Deus, ele é o Deus de Jacó, é aquele Deus que está com o povo desde o início, né? Que deu a terra, deu a descendência, né? Assegurando a promessa que vem desde Abraão. E que lhes parece esses textos? Assim, eles fazem algum sentido assim ainda hoje? Tarcísio disse eles são usados, né? A gente não usa para pensar no dízimo, por exemplo, né? A gente nem fala em dízimo, a gente fala em contribuição. A gente costuma usar a reflexão que Paulo faz, né? Cada um contribua conforme está proposto no seu coração. Tinha até alguns anos atrás uma contribuição fixa. Acho que, não sei se isso é realizado ainda em alguma comunidade na SLB, mas era feito orçamento, aí o orçamento se dividia entre os membros e cada família pagava uma parte, tipo, bem sociedade, assim, né? Aí se dizia ainda se tem muito costume lá no sul ainda se pagar a igreja, né? Pagar a minha taxa lá para a igreja, bem como clube, assim. Se fazia o orçamento, se dividia, cada um pagava uma partezinha do fardo. Aí, para mudar isso, se retomou esse conceito de Paulo, né? De oferta espontânea. Alguém abriu o microfone? Pode falar. Não, eu ia te dizer que aqui na paróquia do Salvador tem um valor mínimo, sim. Tu não pode pagar o que tu quer. Uhum. O valor mínimo ainda é uma forma de equilibrar, assim, né? Não é bem ainda o valor fixo, mas também não é totalmente espontâneo, né? Isso.
Mas eu acho que jamais é aliada com a bênção, né? A promessa, ou obrigação no sentido de aliar a bênção, né? Tarcísio, pode falar. Eu queria só dizer que eu já ouvi tantas pregações literais em cima desse texto, né? Não só na questão de o dízimo ser algo que continuou, né? Literalmente, dado e tal, mas até todas as questões aqui mesmo do texto, né? De que se der, tu vai receber uma bênção, né? E eu vou falar ser compreensiva, né? Mas até a questão de construir o templo, né? Porque teve um tempo quando acho que a vez que eu mais ouvi esse texto sendo pregado na minha vida foi justamente numa campanha de construção de templo, né? Então não se tinha assim nenhuma sensibilidade para repensar o texto a partir do Novo Testamento, né? Ele era sempre transferido de modo como está aqui, né? Tem que trazer os tesouros, tem que trazer o teu dízimo, né? Para a casa do Senhor. E é claro que casava muito bem aqui, porque os profetas estavam brigando porque o templo estava... Né? O pessoal, os velhos que tinham visto o antigo, choraram quando viram o novo, de tão ruim que o negócio estava. Então, eu participei muito disso como ouvinte, né? De ouvir mesmo sendo transferido. E por isso que eu brinquei naquela hora. Não é no meio neopentecostal, não é? É no meio considerado de igreja histórica, tradicional e tal. Então, a coisa, ela parece que está mais por aí. Eu fico tão feliz, assim, da comunidade luterana aqui, onde vocês têm espaço para refletir. E é por isso que eu gosto de vir para cá, porque eu fico ouvindo vocês aqui, é tudo de bom. Eu acho que a gente, não sei, eu espero que eu não cometa nenhum abuso, né? Como é que a gente pode atualizar esse texto, né? A gente sabe que a nossa contribuição não está aliada à bênção de Deus, né? A nossa bênção já veio. Então, a nossa contribuição está aliada à gratidão, né? E ao serviço. E ele traz à memória Jacó, né? A nossa memória vem o Cristo. Né? E a nossa, a gente contribui por causa do que Cristo já fez. Né? E a gente, ano passado, eu acho, eu fiz algumas conversas, assim, e eu ouvi de duas pessoas que são da igreja, que fizeram estudo, que fizeram profissão de fé, para ver como isso está dentro da gente. Eu estou em dívida com Deus. Não, Deus não está te cobrando nada, né? E nem eu não tava, mas a gente entrou na conversa, assim, né? E aí, sempre de novo, lembrar para que é que a gente usa as ofertas, para que a gente usa a contribuição. É para pagar a luz, é para refazer um reboco, é para manter a estrutura, né? Nem no nosso caso aqui, hoje ainda, nem é para me manter, mas né, se fosse, seria para manter alguém no serviço, né? Ocupando realizando essa tarefa. Aqui conosco ainda indiretamente, porque a minha subsistência vem através de projeto da igreja, né? Mas não é para Deus, é para manutenção dos trabalhos, ou para a diaconia, para o serviço, né? Mas tudo isso vem como consequência, porque Deus fez primeiro, a gente contribui, né? Porque Deus fez primeiro, a gente serve, e aí a questão financeira é uma parte disso. Está longe de ser a mais importante, mas também não é a mais insignificante. E claro que é importante que haja fidelidade na contribuição financeira, mas está tão longe de ser a mais importante que no domingo a gente fez a profissão de fé do David e eu nem carnê lembrei de dar para ele. A gente tem um carnezinho, né, para transparência, para organização e planejamento, né? Então, David, te prepara, domingo tu ganha teu carnê, oficialmente no culto.
Eu me lembrei de que na profissão de fé da Amanda a senhora entregou, aí eu fiquei, bom, cadê o meu? Ai, a alegria foi tamanha, a alegria foi tamanha. E é isso, né? A gente tem. É uma parte importante, né? Do nosso fazer parte da comunidade. Mas está longe de ser a parte mais importante. E ela é uma consequência da graça desse Deus que é o nosso Deus, vem desde Jacó, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, Sara, lá, né? A gente lembrou semana passada que tendo sido maremoto ou não, tendo sido a alga ou o cajado de Moisés que transformou aquela água em água vermelha, ou água, né? Esse Deus que esteve com esse povo oprimido, que andou com esse povo, é o mesmo Deus que anda conosco e que se revelou em Jesus de forma tão graciosa. E é essa graça que nos leva a ofertar, seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, os nossos sorrisos, os nossos abraços, né? O nosso ouvido para quem precisa. Não porque a gente quer bênção, né? E claro que o engajamento seja com o que for, se a gente estiver engajado com uma causa social, se a gente tiver com o que for, a gente vai contribuir da forma como for necessário e que nos dê alegria, né? Mas eu tô falando demais. Não faz sentido para você, gente querida. É consequência, é gratidão, né, por aquilo que Deus fez primeiro. E eu acho que a gente olhar para esses textos é difícil, né? A gente olha ali, dá quase agonia, assim, só agora aqui com vocês, passando ali por Zacarias, né? Ele teve uma visão, teve outra visão, isso está tão distante da nossa realidade hoje, que não dá para a gente pegar esse texto, agora eu vou pregar para Clênia sobre as visões do rei, né? E aí tira de todo esse contexto em que os profetas estavam vivendo, que as pessoas estavam vivendo, e ignora. É outra coisa, né? Que a gente vem falando agora, especialmente desde Davi ali, né? A gente está falando os profetas, esses profetas, quem escreveu os textos, escrevem a partir de um grupo da sociedade, que eram das lideranças, que eram das autoridades, que era de quem estava por cima da carne seca. Não está falando a partir dos pobres, do povo que ficou lá, do povo que estava trabalhando na roça, dos pastores das pastores que iam atrás das ovelhinhas, levando, subindo, descendo pelas campinas, né? Não é dessas pessoas que estão falando. Estão falando a partir do olhar. Muitos dos textos que nós temos, acho que o Tarcísio também trouxe isso, né, falando do exílio, a teologia do Antigo Testamento, em grande parte, passa por essa experiência, né, do exílio e daquilo que foi vivido no exílio e da volta desse povo, de novo, não da experiência do povo pobre que ficou lá. Aí eu volto lá para Esdras. A contribuição que esse povo quis dar, nem quiseram. Não, mas a ajuda de vocês a gente nem quer. Tipo, a gente não quer esse dinheiro aí de vocês, não. A gente não quer ajuda de não. Então, de novo, né? Indo para o Novo Testamento, a experiência de Jesus é de quem? É outra. É de quem anda com o pé no poeira. Jesus andou com o pé sujo de poeira. Andou com aquelas pessoas que não sequer encontravam lugar no templo, ou pelo menos não entravam lá nas salinhas escondidas do templo, né? Jesus não se misturava muito com essa gente. Jesus andava com o povo. Então, Deus escolheu, quando Deus escolheu se revelar, ele escolhe se revelar em Nazaré, né? Periferia. Resolve andar pela Galileia, onde estava o povo fedido de peixe, né?
resolve chamar os tal de cobrador de imposto, que eram os perdidos, né? Andar com as mulheres, ensinar as mulheres, dar mensagem para elas. Quando Deus resolve se mostrar de forma absoluta, não, e ainda assim é parcial, né? Mas a melhor revelação que a gente tem de Deus é em Jesus. É assim, tá? A gente não dá para ler o que aconteceu, o que nos é testemunhado, nem é o que aconteceu, é o que nos é testemunhado no Antigo Testamento sem passar por Jesus. Não dá. Lizzie, tá rindo só. Eu ouvi um amém aí, irmã? É isso, gente, querida. Falando em Deus, né? Uma vez eu achei genial uma colocação que fizeram que a gente não negocia com Deus, a gente não compra Deus. Assim, tudo que a gente dá para Deus é uma gratidão. É por gratidão, não é para conseguir nada de Deus, é dar de volta daquilo que a gente já ganhou dele. Só para usar outro termo do que tu já tinhas falado. A lógica do mundo, né? A gente não faz nada de graça. Ninguém faz nada de graça. Ou raramente faz, né? É comum ter segundas intenções. Eu estava ouvindo. Então, esse esquema de toma lá da cá está presente em todas as estruturas da nossa vida, né? Por isso que quando a gente pensa na fé, é até difícil fugir dessa lógica de tomar lá da cá. Né? É difícil. Ainda assim, Deus foge completamente dessa lógica em Jesus, né? Completamente. Eu acho que a senhora falou uma coisa que é tão fundamental assim, que a gente só consegue ver mesmo no Novo Testamento em Cristo, né? Porque a gente sempre está vendo essa perspectiva de Deus a partir da elite, né? Assim, em grande parte dos textos do Antigo Testamento, né? E geralmente está dizendo que a fé do povo está errada, né? A fé da galera. E Jesus traz essa descoberta, né? Que o povo comum, a fé deles é que salva, né? Parece que ele está colocando assim que não está essa fé não está descartada, né? E geralmente ele até mostra que é uma fé maior do que, né, daqueles que são supostamente religiosos. E é uma revolução assim tão incrível, tão maravilhosa, porque se a gente tinha a perspectiva da elite, Jesus ela inverte, diz que é difícil alguém da elite entrar no reino dos céus, né? Mais difícil, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que esses aí entrarem, não é? Porque aquilo já tinha sido consolidado na mente das pessoas, né? E agora o que vale é a fé do povo comum, de uma mulher de Serepta, né, uma estrangeira, ou de uma samaritana. É uma revolução maravilhosa, né? Como a senhora disse, não tem como a gente ler esses textos sem passar por Cristo, né? Assim, do pouco que eu sei de Lutero, eu sei que ele ensinava muito isso, né? A gente tem que olhar na perspectiva de Cristo. O Cristo é o crivo. Eu vim entender o que é crivo pela primeira vez aqui em São Luís, no Sul. Eu não conhecia como crivo, né? A peneira. Alguém sempre tinha que traduzir para mim que crivo é peneira. Aí que se fala de crivo mesmo, assim, né? Para peneira, no Rio Grande do Sul, peneira. Ou fala de crivo lá, acho que não, né? Aqui é crivo. Enfim, o texto da pregação de domingo tá me dando trabalho. Porque é um texto que, né? Jesus fala através das palavras escritas de João. E o povo diz para Jesus assim: ah, você tá ensinando, mas a gente não tá entendendo. A gente não tá entendendo, né? E como é difícil pra gente entender ainda hoje essa lógica. A gente pode até entender as palavras, a gente pode até entender, né? Porque a gente já conhece bem Jesus, a gente conhece bem os evangelhos. Agora,
baixar isso pro coração, quando a gente tá no dia a dia, aí começa a ficar difícil, né? A gente até entende melhor do que os fariseus, a gente pode até entender melhor, né? Os mestres da lei. Mas entendendo o coração a ponto de a gente usar isso no nosso cotidiano ainda é tarefa difícil. Por isso eu disse pro David domingo, lembrei na profissão de fé dele. Não só a ele, né? Lembrei a todo mundo, a começar por mim. A conversão, ela precisa ser diária, né? Todos os dias a gente... Eu não sei se tu conheces esse conceito, Tarcísio, de Lutero. Que é todos os dias a conversão precisa acontecer. Né? Todos os dias. A conversão ela deve ser diária, porque todos os dias a gente peca e todos os dias a gente deveria perceber que somos carentes da graça de Deus. Todos os dias, de novo, Deus nos resgata, nos lembra do nosso batismo e nos coloca na direção certa. Todos os dias. A gente olha para Deus e diz: não entendo, não tô entendendo. Aqui no coração não tô entendendo. E pedir ajuda para que Deus oriente e guie. Gente, vamos encerrar. Posso nos dirigir em oração? Deus, hoje de forma bem especial nós te agradecemos, Senhor, por tua graça que abunda em nós, apesar de nós nem sempre percebermos e reconhecermos isso, Senhor. Nós te damos graças porque tu és um Deus que acompanha e guia, orienta o teu povo em todo tempo. Te damos graças pela oportunidade de refletirmos mais sobre a tua palavra, de buscarmos entender mais sobre a relação tua com o teu povo e do teu povo contigo. Continua nos inspirando, nos animando, Senhor, em todo o tempo. Dá-nos agora o descanso, o aconchego das nossas casas, das nossas famílias. Dá-nos o descanso depois de uma longa jornada e que esse descanso nos inspire para o dia de amanhã, com fé, confiança e ânimo renovado para concluir e encerrar essa semana. Sê tu conosco, Senhor, por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém.